Bom, quem sou eu? Meu nome é Glebson Elvis Ribeiro de Oliveira, nome artístico Glebson Oliveira, saxofonista, e o nome que eu gosto de ser chamado é Elvis Ribeiro. Justamente eu gosto de ser chamado de Elvis porque o Glebson todo mundo erra, né? Não são todos que acerta Glebson Oliveira. Chama de Kleber, Kleberson, Kleber, Gledson. E muitas das vezes até em palcos, né? Vai chamar para entrar no palco com vocês agora, Cleberson Oliveira. Aí, por isso eu prefiro ser chamado de Elvis. Bom, sou nascido aqui na cidade de Paranavaí, estado do Paraná. Tenho 40 anos de idade, nasci em 1980 e atuo como músico na cidade de Paranavaí. Sou saxofonista, tenho um trabalho todo voltado para música, de maneira geral. Bom, quando a música entrou na minha vida? Bom, a música entrou na minha vida através da família, né? Tem um tio que se chama Carlinhos, toca teclado. E desde a nossa infância via ele tocando. Ele participava desses shows nos caminhões, né? Que iam para as cidades do interior da região, né? Fazer música de rua, aqueles bailes em cima do caminhão. E de vez em quando eu participava com ele, eu ia ver ele, né? Viajava com ele, eu e meu irmão. Então a gente sempre tinha esse contato com a música, né? Desde a família ali. Isso uns 10 anos ali, né? E também através de projetos sociais. Eu fiz parte da Casa do Menor, escola profissionalizante, que era tipo a casa da criança, né? De manhã o aluno ali tinha a sua aula na escola e no período da tarde ele estava em atividades dessa casa da criança, né? Ou seja, assim, essa casa do menor, escola profissionalizante. E como eu fiz parte desse projeto, eu tinha acesso a algumas aulas de música, né? Isso de 91 a 93. Eu tinha acesso às aulas de músicas que aconteciam na Casa da Cultura. Não somente aulas de música, mas aula de artes no geral, porque ali eu lembro que eu fazia aula de desenho com o professor Persil, um excelente pintor, né? Artista, na verdade, da cidade de Paranavaí. Foi meu professor de desenho na época. E não cheguei a fazer pintura, mas fiz desenho, lembro que fazia desenho com ele. Fiz também participei das aulas de teclado e das aulas de violão. Contrabaixo eu cheguei a pegar, mas nem dei muita atenção. Então, acho que fiz 2, 3 aulas de contrabaixo. Então, aulas de teclado, eu lembro que eu não me lembro o professor, não lembro se foi a Viviane Assis, ou se foi, não lembro. Agora, violão eu lembro que foi um professor Vinícius, né? Ele tocava na banda, era de São Paulo, e estava tocando na banda MR, aqui na cidade de Paranavaí, uma banda de baile, e foi convidado e estava dando aula, em 93, estava dando aula ali, então, onde foi aí que começou minha vida na música, né? No instrumento que eu estou hoje, saxofone, houve um processo para mim chegar até ele. Então, com quem eu aprendi, na verdade, meus 2 professores, eu tive 2 professores iniciais, né? Que me mostraram o caminho da música, que foi o Nilson Antônio dos Santos, um músico que veio para tocar na banda MR aqui de Paranavaí, uma banda de baile. Ele era de Fernandópolis e veio trabalhar na Casa da Cultura, ser maestro da Banda Lira do Noroeste. Isso ali por meados de 93, se eu não me engano, ali para frente. Ou ele era professor e acabou assumindo a banda, não me lembro ao certo, mas ele foi meu primeiro professor. Me ensinou clarinete e inicialmente o saxofone, mas a banda precisava de clarinetes, então eu tive esse processo ali em 95. Então, depois de 93, né, que eu aprendi, saí do projeto, fui para Guarda-Mirim, fui trabalhar na na época da adolescência, ali, 14 anos, fui trabalhar na Casa Moreira, no supermercado Casa Moreira, de empacotador. E dessa época, eu acho que eu fiquei um ano ali, mais ou menos, né? E depois desse processo, eu fui convidado pelo Nilson, isso no final de 94, eu fui convidado pelo Nilson para estar participando da banda municipal. E foi aí que a minha história com a música começou de vez. Mas eu tive um outro professor, daí nesse processo de 94 para 95, ele me passou o clarinete, falou, você vai estudar o clarinete para tocar na banda porque a banda está precisando.
E aí entrou um outro professor que eu considero muito, que foi um dos meus professores de base, foi o Paulinho Cabeleira. Ele é músico aqui na cidade de Paranavaí, já aposentado, né? E trabalha com música em eventos aqui na cidade. E ele foi o meu professor de clarinete. E na época, o clarinete foi muito bom para mim, que me desenvolveu uma base mais clássica, né? Uma base mais erudita, uma base musical mais concisa, né? Que me deu uma base para o saxofone boa, né? Quando eu peguei o saxofone, isso em 1998, foi aí que eu peguei o saxofone, até porque a banda na época passava por um processo, né? O Nilson havia saído e a banda ficou sem maestro, e isso em 98 houve uma transição, de 97 para 98 houve uma transição ali, e ficou sem maestro, e alguns músicos saíram, né? Saxofonistas principalmente, tinha na época, eu lembro que era 3 saxofonistas, que tinha 4, mas 3 saíram, que era o PC, Paulo Camelo, a Juliana Boareto, o Fábio e o Cleverson, né? Cleverson Testa. Esses 3 saíram. O PC ficou e houve uma oportunidade para ir para o saxofone, onde tanto eu quanto o Fernando Campos fomos para o saxofone. Então, em 1998 houve essa virada. Eu fui para o saxofone com uma boa base desse professor, desses 2 professores, o Nilson e o Paulinho. Como foi para mim a música? Bom, como foi para mim isso? Foi de importância total. Sem o projeto, esse projeto da Casa do Menor e esse projeto de aula da Casa da Cultura na época, não teria como eu participar. Como eu vim de família que não tinha condições, né? Minha mãe separada, trabalhava, não tinha condições de bancar uma aula de música, ainda mais para a época. Então, esse projeto, essa parceria da Casa da Cultura com a escola profissionalizante ali, com a Casa do Menor, né? Foi de grande importância, me dando uma visão de experiência, né? Visão de experiência ali, porque jamais sem esse projeto eu teria sido músico, com certeza, com certeza. Certo que eu seria influenciado pela música, pela família, que meu pai também toca violão, né? Pontei o violão muito bem, mas mais moda de viola. Mas talvez eu não iria para música, para o saxofone, né? Talvez ficaria no violão, mas houve esse processo, então sem esse projeto não seria possível eu estar participando, né, ter essa oportunidade. Bom, as experiências do início do projeto, da minha vida musical, foi muito importante, porque ali na banda municipal aqui da cidade de Paranavaí, eu tive o contato com grandes artistas, assim, né, em viagens. Viajei muito na época, a banda viajava muito, tanto para festivais quanto para concursos de bandas, né? E eu me lembro bem que em 96 houve uma viagem que me deu uma base para querer ser músico. Foi para Brasília, nós fomos em um concurso de bandas em Brasília, foi lá no Teatro do Senado, lá, alguma coisa assim, isso em 96, e nesse ano de 96, a experiência com essa viagem foi muito boa. E além que a gente já tinha ido para Curitiba várias vezes, já tinha região, né, Londrina, cidades do Paraná, várias cidades do Paraná, né, da região aqui de Paranavaí principalmente, a gente já tinha participado, mas foi uma experiência muito grande, experiência social também, né, porque eu jamais teria a oportunidade de conhecer pessoas e de estar em lugares de alto níveis, né? De pessoas de alto níveis, de autoconhecimento, se não fosse pela música. Então, as experiências do início para mim foi bem válidas, né? Bom, as minhas influências dentro da música se dá a partir do momento que, isso também em 96, eu ainda no clarinete, tocando clarinete, fomos para o festival de música, né? E ali foi uma experiência totalmente maravilhosa, onde eu tive contato com a música instrumental, com o jazz, com a música clássica, né? E tive a oportunidade de deslumbrar um mundo diferente, né? Ali na época o professor, tanto de clarinete quanto de saxofone, eram pessoas
mestradas do assunto, né? Hermeto Botelho, um grande clarinetista, foi meu professor ali, e ali ele me encaminhou para um caminho assim, vamos dizer assim, de base, né? E também o Mané Silveira, que foi o professor da época do ano, participei das aulas dele de saxofone, mas não estava com saxofone ainda, era clarinetista, mas mesmo assim participei das aulas como ouvinte, né, assistindo. E ali me abriu uma visão ali para o que eu queria tocar o sax. Queria tocar o sax, isso já em 96 para 97. E 98 foi quando eu peguei o sax, quando houve aquele processo que eu já mencionei, e foi aí que abriu a minha mente. No ano de 99, teve um festival de música em Maringá. E aí eu já estava com saxofone, já há um ano tocando saxofone. Em 99, finalzinho de 99, houve esse festival de música em Maringá, ao qual veio o Hélio Brandão, professor de saxofone, dando técnicas de saxofone e improvisação. Foi aí que eu fui diretamente pro saxofone, e aí improvisação, a minha influência voltada mais pro jazz, né? Deixei totalmente aquele lado mais erudito, mais clássico, e fui voltado bem pro jazz mesmo, né? E até porque Paranavaí é uma cidade que, para você ter acesso ao jazz, era muito pontual. É uma pessoa ou outra que gostava, né? Que gosta, ainda mais naquela época, 98. E então uma das minhas referências, depois que eu conheci o jazz, era o tal do free jazz, que passava nas madrugadas, o programa do Jô. Então eu buscava dentro dessas influências o meu estilo, as minhas referências, né? O Derico ali e tal, tocando, o saxofonista do Jô. Então eu buscava ali dentro, né? Bom, as minhas atuações se dá muito nos projetos, né? Onde eu atuo hoje como músico se dá dentro dos projetos. Bom, primeiro como professor, né? Professor de música, professor de flauta doce, professor de muito pouco violão, mas ainda tenho alguns alunos, né? O que se dá bastante é saxofone, mas são poucos alunos porque para uma cidade como Paranavaí tem muito acesso à música, mas não tem muito acesso ao instrumento, que é o saxofone, por ser um instrumento caro, mas a gente tem trabalhado para isso. Então, uma das minhas atuações é como professor de saxofone. Projetos assim que eu tenho baseado, o Romantic Sax, que é um projeto onde eu apresento músicas dos anos 80 e 90, às vezes uma ou outra mais antiga, às vezes uma ou outra mais nova, né? Mas sempre são músicas flashbacks, são grandes hits do passado. E nesse projeto, a base dele é uma cozinha, né? Que seja musical, né? Um contrabaixo, uma guitarra ou um piano e uma bateria. Então a base dele é essa. E solando o instrumento saxofone. E esse é um dos projetos que eu por 3 vezes apliquei ele, né? Por 3 vezes o fiz, montei e fiz o show e foi gratificante, né? Tive a oportunidade de apresentar ele em 2010, 2011, 2012. E depois em 2014, se eu não me engano, 2013, 2014 ali, eu tive o prazer de apresentar ele em outros projetos também. Bom, outra atuação forte minha, assim, que foi o meu começo, minha iniciação na música, foi a Orquestra de Sopros Paranavaí, que quando começou era a Banda Municipal Lira do Noroeste, depois veio para a Banda Musical e depois veio para Orquestra de Sopros, né, Paranavaí, que na verdade é uma big band, né, uma big band no formato norte-americano, né. É uma banda de jazz, uma banda dançante, né? Mas que fazia as apresentações e levava o nome como Orquestra de Sopros Paranavaí. Bom, essa também foi uma das atuações. Eu tive recentemente, agora, de 2 anos para cá, nós formamos uma banda, né? Agora em 2018 para 2019, eu participo também de uma banda formada por um amigo meu, Luciano Torres, maestro, arranjador, né? Um cara sensacional, trombonista, também participava da orquestra, também participa da orquestra, né? Maestro. E ele montou o grupo Torres Combo Jazz, né? Ao qual eu participo também, faço saxofone ali, né? No grupo.
e tivemos 2 apresentações pontuais maravilhosas. Não tivemos mais a oportunidade de apresentar nesse ano 2020, mas acredito que os projetos para 2021 seguem tranquilamente. Então esse é um grupo de atuação que eu quero valorizar, né? Mas assim, os principais trabalhos meus que eu pretendo atuar, voltar e organizar eles, né? Revisar e criar uma extensão deles. Primeiro é o Romantic Sax, né? O Romantic Sax é um dos meus principais projetos, que eu quero estabelecer ele pelo menos uma vez por ano, fazer uma apresentação dele, o Romantic Sax. E dentro dele criar novas extensões, que é o projeto de música instrumental brasileira, né? É uma ideia muito conceitual, até porque eu já tenho experiência, né, do conceito do Romantic Sax, é só adaptar para o grupo de música brasileira. Então, um dos meus principais trabalhos eu considero o Romantic Sax. Outro trabalho também assim que aconteceu na minha vida, na verdade eu gostaria que já tivesse acontecido antes, né, por conta da experiência que foi muito bom. É a minha experiência como compositor. Eu tive a oportunidade de participar do FEMUP, né, 53º FEMUP, e nesse FEMUP eu tive a oportunidade de participar na categoria música instrumental. Então para mim foi uma honra muito grande ter uma música instrumental no primeiro ano de lançamento dessa categoria instrumental. E como composição, né, instrumental, isso me abriu muito a mente. E é uma das coisas que eu pretendo continuar, né, na verdade, desenvolvendo composições, né. Como compositor, eu tenho poucas canções aí, tenho 9 canções minhas autorais e 3 já foram gravadas, mas eu quero gravar elas num conceito mais amplo, né? Com forma de grupo. E teve um grupo também, voltando um pouquinho lá atrás, de atuações, que foi o trio, né? Um trio que eu montei, na verdade, eu e mais 2 amigos montamos, né, esse trio, o Rafael Torrente, o Ricardo Yuki e eu montamos o trio Simbiose Trio, né? Simbiose Trio foi um grupo que aconteceu em 2016 e 2017, né? E eu tenho um projeto, né, de manter ele ainda também como um projeto individual, né? Porque o Romantic Sax também é um projeto individual, mas é mais eu como principal, né, o Romantic Sax. Já no caso do trio Simbiose, seria fazer essa junção, né, de outros artistas, né, no trio. Então é uma coisa que também é importante citar, né, Simbiose Trio, que aconteceu em 2016 e tivemos 3 apresentações, 2 delas pontuais, né, que foi no Camerata, um projeto Camerata Paranavaí, né? Projeto Camerata Paranavaí, do músico violonista Arnaldo Santos, né, que acontecia, e patrocinado, né? Então nós tivemos a oportunidade ali, junto com o patrocinador dele e também a Fundação Cultural, né, ter acesso a essa apresentação. Bom, atualmente eu trabalho em eventos, né? Casamentos, jantares, recepções, né? Aulas, né? Estou com aulas de música em projetos tanto da Prefeitura Municipal quanto projetos sociais, né? Venho trabalhando ali com aula de flauta, violão e coral, e também com cachês, né? Eu tive uma participação muito grande com grandes artistas, né? Tanto de Paranavaí quanto da região, quanto de fora. Então, um dos músicos assim que eu considero que me abriu bastante portas assim para estar participando de grandes eventos e participando com grandes artistas foi o Vitor Gorni, né? Foi maestro da Orquestra Municipal aqui de Paranavaí, da Orquestra de Sopros, e através dele houve contato com vários grandes artistas, né? Nós tivemos o prazer de fazer uma apresentação no Royal Park, né? Condomínio Royal Park. Nesse condomínio foi criado uma big band para acompanhar grandes artistas, né? Roberto Menescal, a Sandra Sá, a Wanda Sá, né?
Wanda Sá e uma galera da Bossa Nova nesse show. Então o Vitor, o Gorni, maestro da banda, abriu grandes portas. Mas eu tive outros trabalhos, né, que também foram bastante interessantes, né? Fiz cachê com várias bandas, né? Mas uma das últimas agora que eu participei foi a banda Lobex, que foi uma banda que eu entrava ali como parte dos metais ali, né? De uma banda de Maringá, e na verdade que toca no Paraná todo, né? Que tem um acesso a várias cidades da região, uma banda que trabalhava com show e agora trabalha com eventos, né? E eu tive essa oportunidade de trabalhar com eles. Bom, de artista aqui da nossa cidade, participei de diversos shows do FEMUP para outros artistas, né? Cirlei Leonardo, o próprio Rogério Esquivel e também o Marquinhos Dait. Marquinhos Dait foi, como é um cara, um artista da cidade, um cara bem entendido ali de composições, ele trabalha muito no campo das suas próprias músicas, né? E foi aí que eu participei, mas um projeto bem efetivo que eu participei dele foi o Baú do Raul, né? O Baú do Raul, nós fizemos algumas viagens com o grupo do Marquinhos Dait, né? E não lembro quem intitulou o nome da banda que acompanhava ele, né? Marquinhos Dait e os Canalhas, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi um trompetista, Ginaldo, que também começou na orquestra da cidade, na banda da cidade. O Ginaldo, ele acabou intitulando a banda de Os Canalhas, né? Não sei se foi ele ou se foi o Marquinho. E nós tivemos duas viagens que eu lembro bem. Tiveram outras, mas duas que eu me lembro bem dentro desse projeto Baú do Raul, do Marquinhos Dait, e que eu participei, foi para Guarariúva, né? Guarariúva, Paraná, e outra Cianorte, né? Foram dois eventos bem interessantes, eventos grandes, né, que nós tivemos ali, e eu participei. Então, Marquinhos Dait também é um dos grandes nomes, né, que eu trabalhei, né. Eu acredito que daqui de Paranavaí, sem contar outros artistas, né, que passa pela vida da gente ali e tal, de alguma forma, nos eventos, né, e que você acaba participando, tendo uma participação, mas não muito efetiva, né. Que eu me lembro bem é essas, né, o Marquinhos Dait, o Lobex, a Orquestra de Sopros, né, e bem o Vitor Gorni também, né? Então foi esses artistas assim que eu vejo como grande relevância no meu trabalho, né, hoje. Bom, e atualmente, como eu digo, né, atualmente o que eu faço são eventos, aulas e cachês, né? Tô bastante, eu na verdade estou empenhado em novos projetos de composição, mas são projetos ainda, né? São projetos, não tem nada efetivo. Bom, a minha importância, eu acredito para a cidade de Paranavaí, ela se dá na difusão, né? Na divulgação ou manutenção, digamos assim, da música instrumental, né? Como eu tenho um trabalho que a gente pode chamar um projeto Arte na Rua, né? O artista popular, que é quando o músico ele vai, monta sua caixa ali na calçada ali, ou numa praça, e ele começa a tocar e as pessoas têm acesso àquela música que ele está tocando ali, que ele está apreciando, que o músico está apresentando, né? Então, um desses projetos é de grande relevância no meu trabalho, porque primeiro ele dá uma visibilidade. Então, a importância, de modo geral, para a cidade é essa difusão dessa música, e da música instrumental, né? Da música cultural. Muitas vezes eu toco muitas músicas de compositores brasileiros, então, quando você toca, você vê que as pessoas muitas vezes param para ver você tocar, ou muitas vezes param para tirar uma foto, para filmar. Então, acredito que seja na manutenção. E outra coisa também, né? Divulgar o instrumento, né? O saxofone é um instrumento não muito popular, né? Em cidades do interior. Ele é bem visado, mas ele não é um instrumento popular, não é um instrumento que você vê, se chega numa cidade tem uma orquestra de saxofone, como você vê uma orquestra de violão, uma orquestra de viola, uma orquestra de flauta doce, né? Uma banda de instrumentos mistos, né? Banda musical de metais, mas dificilmente você vê uma banda de saxofone, um grupo formado por saxofones ou vários saxofonistas numa cidade.
cidade. Então eu acredito que o meu trabalho na importância para a cidade é na divulgação e na manutenção da história do instrumento, né? E da história da música brasileira também, né? Porque é como eu disse, quando você leva esse trabalho para a rua, quando você apresenta num palco, quando você, de uma forma geral, você mostra o seu trabalho na internet, ou seja, né, você além de estar levando o nome da sua cidade, você está mostrando um trabalho que é feito na sua cidade. E quando a pessoa conhece a história, e a minha história, ele vê que eu sou fruto de um projeto que acontecia na cidade. Então, a importância é essa, eu acredito, né? E outra coisa, futuramente, conforme os projetos forem se seguindo, a oportunidade de levar o nome da cidade para outras cidades, né, de fora, isso é sem dúvida, ainda mais com a internet hoje, né? Uma das outras coisas também que eu esqueci de citar, né, é o canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube. Hoje aí conta com mais de 25 mil inscritos, né? É um canal onde eu trabalho com dicas, tutoriais, aulas e materiais voltados para saxofone, com partituras, playbacks dentro do canal. E é um canal que ele tem uma visibilidade muito grande.